Olá, pessoal. Vamos dar início a mais uma videoaula. Nosso tema de hoje será os pensadores, filósofos iluministas. Então, vamos aqui ao nosso mapa mental. Primeiro, o iluminismo, os pensadores da época do iluminismo vão trazer o mundo a uma revolução cultural e social. História, filosofia, ideias do século XVII, ideias do século XVIII, mundo regido por leis naturais, crença na razão humana, e tendo aí a França, como o centro das questões aí dos filósofos iluministas, mas também a Inglaterra, com a presença de grandes filósofos discutindo aí as problemáticas, as mudanças, as transformações necessárias ao mundo moderno. Então, eu posso colocar para vocês que, principalmente aqui, século XVII, século XVIII, nós temos aí os filósofos que combateram a escolástica. A escolástica é uma maneira de tentar juntar o pensamento cristão com o pensamento racional. São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, foram os teólogos que tentaram aí conciliar essas duas possibilidades. E temos, então, no século XVIII, aqueles teóricos mais voltados ao racionalismo e ao empirismo, aqueles que buscavam na experiência, que buscavam na observação, na razão, na observação, desvendar os mistérios, vamos dizer assim, da natureza, dando explicações lógicas, científicas e racionais aos fenômenos que se apresentassem, fossem eles sociais, fossem eles de ordem física, química. Então, eles buscavam aí na razão. É a superação do teocentrismo pelo antropocentrismo, o homem aí no centro do debate, o homem no centro das ideias, da experimentação, da ciência, como forma de responder aos anseios da sociedade. Bom, então temos aí esses iluministas, esses filósofos, esses grandes pensadores. Então, Locke, inglês, percussor do iluminismo, considerado o pai do iluminismo, direitos naturais e inalienáveis dos homens, que seria a vida, a liberdade e a propriedade. Os governantes existem para preservar esses direitos. Liberalismo político, na defesa da monarquia parlamentar constitucional, e conhecimento, baseado principalmente na experiência e na razão. Então, está aí. E aí, então, temos um outro homem importante do pensamento iluminista, que é o Smith, inglês também, pai da moderna economia, que acreditava na não intervenção do Estado na economia. Não é o Estado que deveria determinar o preço de nada, nem do salário, nem o preço das mercadorias, dos serviços, mas a livre concorrência, a lei da oferta e da procura e a divisão do trabalho que levaria, então, a colocar, vamos assim dizer, valor nas mercadorias, nos produtos, nos serviços, e também no trabalho. E ele dizia também que a riqueza advém do trabalho. Então, o trabalho seria a principal fonte de riqueza. E era adepto, é óbvio, do liberalismo econômico. Deixar o mercado funcionar, deixar transitar, fluir livremente a mercadoria, as negociações em torno do trabalho, dos serviços. Os impostos deveriam ser em função das negociações de venda, compra, custo da mercadoria, custo da mão de obra, custo da matéria-prima. Então, tudo isso levaria o mercado ao seu pleno funcionamento. Mas, em contraposição, nós temos os homens da fisiocracia, os franceses, que também não acreditavam na intervenção do Estado na economia, mas acreditavam que não era o trabalho, mas a agricultura, onde se produzia os alimentos, da onde se tirava, e aí não a agricultura, mas na mineração, as riquezas da terra. Então, essas riquezas gerariam, então, os valores, geraria, então, toda a riqueza. E
O lema era o laissez faire, laissez passer, eu deixo fazer, deixo passar, que o mundo anda por si mesmo. Ok? E ali, então, temos alguns desses economistas, né, fisiocratas, que defendiam essa postura, essa tendência do mercado. O Quesnay, o Guarnay, o Marabel, o Duponte, o Turgot. Bom, temos, então, aqui o Montesquieu. Montesquieu era aquele cara que acreditava na divisão dos poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, separados, com a mais completa autonomia, sem a intromissão de um poder no outro. A autonomia e a harmonia entre todos esses poderes. E submissão de todos perante a lei. Para eles, se não houvesse a separação dos poderes e se todos não aceitassem, legitimassem o papel dessas instituições, do executivo, do legislativo e do judiciário, a sociedade viveria em pleno conflito, em constante conflito, não se chegando, então, a uma harmonia do convívio social. E temos aqui também o Voltaire, que era o crítico ao clero, né, e à intolerância. Defendia a igualdade jurídica, por isso daquela imagem, né, que mostra a justiça cega, com as duas balancinhas, independente da cor, do credo, né, independente da classe social, a lei deveria ser, então, igual para todos, não deveria haver distinção na aplicação da lei a nenhum ser, a nenhum indivíduo da sociedade. A liberdade de expressão, ou seja, você tem o direito de dizer o que pensa, eu tenho o direito de defender o meu ponto de vista, e assim, então, nós vamos vivendo, respeitando o direito de todos se manifestarem, se expressarem. E a monarquia ilustrada. A monarquia ilustrada é um fato bem curioso, porque muitos reis, na época, não sabiam ler nem escrever. Então, essa monarquia ilustrada usaria dos filósofos, né, vamos dizer assim, das pessoas letradas para poder governar. E aí, então, fazendo leis, criando a parte cultural. Isso poderia ser expresso na literatura, na arquitetura, na literatura, poderia ser expresso nas artes plásticas, poderia ser expresso através de obras, já falei, né, literárias, ou seja, seria em todos os campos da ação humana, essas pessoas, então, teriam intervenção. Além do que o rei, né, o monarca, contaria com os pares, com seus, vamos dizer assim, seus assessores, seus colaboradores para estar governando. Economistas, políticos, engenheiros, né, na época não existia com essa denominação, mas sociólogos, né, historiadores, que contribuíssem para que a monarquia pudesse, o reino, o governo desses monarcas pudesse ter sucesso. E aí, então, nós temos o Rousseau, que é o chamado pai da democracia, né, da democracia moderna, onde ele fala que seria importante haver um contrato entre as pessoas, de maneira que toda lei, toda a vida em sociedade deveria ser aprovada através das leis que gerariam a Constituição e que todos deveriam, então, se submeter àquelas leis, já que ela teria sido, então, uma vontade de todos. Então, está lá, né, a teoria do bom selvagem. As pessoas se subordinarem à lei porque foram parte da elaboração dessas leis, desse projeto. Ok? Que é o contrato social, que é a obra mais citada dele. Os enciclopedistas. Os enciclopedistas são aquelas pessoas que organizaram todo o conhecimento produzido, né, pela espécie humana, racional, e colocando isso em obras, né, em livros, que, no caso, receberam aí o nome de enciclopédia, porque concentrava-se ali, então, toda a parte do conhecimento humano. Matemática, geometria, a álgebra, a literatura, a filosofia, a arquitetura, a artes plásticas, ou seja, era um livro que abordava os mais diversos temas da nossa história, né? A história do homem, da construção intelectual, da construção de saberes do homem. E aí temos, então, a Catarina II, José I e o Carlos III,
que são chamados déspotas esclarecidos, aqueles reis de tendência autoritária, mas que percebiam, né, que o autoritarismo poderia levar a rebeliões, e essas rebeliões poderiam acabar tirando eles do poder. Então, resolveram fazer concessões. E, ao fazer concessões, assumem algumas reformas, algumas ideias no campo do iluminismo, né? Então, está lá, ó, a Áustria, o José II, fim da escravidão, da servidão, desculpe, relativa à liberdade de imprensa. Na Rússia, a Catarina II, com a criação do ensino leigo, e a Universidade de Moscou. A Prússia, com Frederico II, chamado Rei Filósofo, né, que eliminou as torturas em seu país e criou o ensino obrigatório. Portugal, com Príncipe José I, mas principalmente o Marquês de Pombal. E o Marquês de Pombal tem uma curiosidade, né? No Brasil, quando os portugueses vinham para cá, o Brasil colônia de Portugal, a maioria das pessoas não falava português, falava-se o tupi-guarani. E o Pombal acabou proibindo que se falasse o tupi-guarani, dando origem, então, à hegemonia da língua portuguesa. Okay? A Espanha, com Carlos III, né, orientado pelo ministro Aranda, também primeiro-ministro, reduziu a tortura, a influência da Inquisição no país e expulsou os jesuítas, uma vez que eles entendiam que os jesuítas se intrometiam em assuntos de Estado. E havia aí uma disputa em relação à questão dos indígenas no território americano, que eram aquelas pessoas consideradas cristãos novos. Por quê? Porque, como eles consideravam que os indígenas não tinham religião, que adorar os elementos da natureza não seria aí uma espécie de religião formal, eles, ao catequizar, aumentavam o número de adeptos, né, do cristianismo. E a igreja, através dessas missões, né, acabou trazendo, acabou levando para a igreja essas pessoas com o projeto de catequização. Pessoal, vamos aqui à conclusão do iluminismo, desse período, que está lá, a importância do movimento. Qual foi essa influenciou uma série de movimentos na Europa e fora dela, que abalaram definitivamente o antigo regime. Lembrando que o antigo regime é aquele regime, né, ainda sobre, ou regido ainda pelas leis feudais, aquelas leis que foram criadas lá no mundo feudal, o rei absoluto, aqueles impostos, talha, banalidade, mão morta, corveia, a diferenciação para julgar as pessoas, tribunais, os vários segmentos sociais. Ou seja, então isso era um predomínio da igreja na sua forma escolástica de entender o mundo, na sua perspectiva, vamos dizer assim, científica. Bom, então é a ruptura com o antigo regime, que vai ocorrer principalmente no século XVIII e século XIX, como, por exemplo, a independência dos Estados Unidos, que foi muito influenciada pelas ideias iluministas, e a própria Revolução Francesa. A base do pensamento contemporâneo em muitas sociedades ocidentais, a nossa, inclusive, no que diz respeito à organização política, separação de poderes, autonomia dos poderes, economia, livre mercado, direito à propriedade, social, livre direito de manifestação, de imprensa, ou seja, tudo isso conquistas ou, né, movimento que trouxe aí para todos nós um movimento chamado aí movimento iluminista, ok? E aqui eu vou me despedindo e voltamos na nossa próxima videoaula. Lembrando, sempre, busquem na internet, nos livros didáticos ou livros que vocês tenham e que possam ter aí, né, ou que tratem a respeito do assunto, iluministas, para vocês ampliarem o conhecimento de vocês. Valeu, pessoal! Até a próxima videoaula.